Uhum, vão chegando, também a gente também tá gravando a aula. E a uhum. gente também, quem chegar um pouquinho depois pode rever a aula gravada, tá? Pessoal, então boa noite a todos. Eu me chamo Marcos Gasparim, eu sou consultor e CEO da Práticas Consultoria e da nossa mais nova iniciativa, que é a Principles Academy, Academia de Princípios, onde a gente está conduzindo executivos e gestores para um novo patamar de conexão dos executivos com as suas equipes e assim gerando muito mais resultado, tá? Hoje a gente vai estar nessa aula aqui ao vivo para falar sobre quais estratégias são interessantes para a gente escolher as pessoas certas para o nosso time, tá? É um tema bem relevante, ainda mais no dia de hoje, onde a gente precisa ter pessoas mais produtivas, mais engajadas e não deixar com que o nosso negócio fique tão à mercê de algumas pessoas que não estão no lugar certo, no momento certo. Tá? E com isso a gente aqui conta com a presença do Augusto Dotti, que é aí o diretor da eTalent Curitiba. A eTalent é uma empresa aí a nível nacional, referência no assunto avaliação de pessoas, desenvolvimento de pessoas, entre alguns assuntos mais relacionados a escolher bem. Augusto, muito obrigado por você ter aceito aí o nosso convite, da Principles Academy, e fique aí à vontade para compartilhar todo esse seu conhecimento e experiência aí com a gente, tá bom? Fique à Ok, vontade. obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa É um noite. prazer estar aqui, Marcos, com todos, e para falar sobre um assunto que é extremamente importante, mas nem sempre é levado tão a sério pelas empresas. É, eu diria que os problemas e as soluções elas começam na hora da contratação. É Então, isso quando mesmo. você começa para fazer um processo de recrutamento e seleção, que você começa um processo seletivo, isso tudo faz com que você possa abrir porta para problemas ou soluções. Quando a gente vê assim, existe uma estatística que mostra que no Brasil uma as pessoas em si contratadas, para que elas possam dar retorno à empresa que as contratou, em média, demora 204 dias para esse retorno acontecer. Então, você Olha já só. imaginou quantas pessoas são contratadas e demitidas nesse período? E se elas forem demitidas nesse período, é evidente que isso tem variações para as diferentes funções, mas o quanto você colocou dinheiro fora, porque elas ainda não estão retornando para você, É isso e mesmo. isso aí não está colocado ainda os custos invisíveis de todo o processo, de como qual o impacto que aquela pessoa que foi contratada, que ela teve diretamente com o cliente, como isso aconteceu, porque um dos pontos muito fortes é que é negligenciado o comportamento e superestimado o currículo no sentido avaliações técnicas, onde se formou, quais são as suas competências técnicas. Augusto, deixa eu só te Diga lá. interromper. Só lembra de Uhum, entrar lá no Instagram. A gente já iniciou aqui uhum. a nossa live também lá. Para Deixa algumas eu entrar pessoas que aqui. acabaram não conseguindo entrar pelo link do Zoom. E a gente Uhum. já inclui essas pessoas também nesse nosso bate-papo. Tá, ok. Ao vivo agora. Estou esperando então o convite aqui, né? Você já entrou agora? Ah, que Entrei. beleza. Ótimo. Já Ok. te aceitei. Fazer aqui. Pronto, agora Deixa eu sim. colocar aqui para ficar melhor e
se posicionar aqui. Isso, ficou bem bom. Tá ótimo. Ótimo. Tá excelente. Então, tá bom. Bom, Vamos lá. posso Pode continuar continuar. aqui? Fica à Então, vontade. essa questão das competências técnicas, elas são extremamente importantes, tá? Mas não são só elas. Quando a gente analisa as questões de contratação, nós chamamos isso de um cubo de competências, onde tem 3 eixos e que esses 3 eixos formam um cubo. Esses 3 eixos contêm lá conhecimentos, comportamentos e habilidades. Então, quando nós temos uma pessoa que tem muito conhecimento e baixo nível de habilidade ou de comportamento, nós temos uma pessoa teórica. Então, o teórico não vai resolver o teu problema do que você precisa, porque ele sabe, às vezes, muito da teoria, mas não consegue colocar aquilo em prática e não tem habilidade. Se eu tenho uma pessoa que tem grande habilidade, mas tem pouco conhecimento e baixo nível de comportamento, eu tenho só o habilidoso. E esse habilidoso, às vezes as pessoas dizem assim, mas se a pessoa é habilidosa é porque ela tem conhecimento. Não necessariamente. Às vezes você só repete aquilo que você aprendeu, mas não com conhecimento e não com inteligência em cima disso. É um processo repetitivo de habilidade. Ao passo que, se eu olho só as questões de comportamento, e com baixo nível de conhecimento e baixo nível de habilidade, eu tenho um enrolão. O próprio embromation. Né? Então, o que acontece? O que as empresas procuram? Elas procuram a pessoa competente, de alta performance. E a pessoa que é competente é aquela que tem os níveis de conhecimento, comportamento e a habilidade no nível desejado da função. E esses 3 fatores juntos formam a mágica da performance, da alta performance. Eu vou colocar isso num exemplo que vai ficar bem claro. Legal. Nós trabalhamos, um dos nossos clientes é uma grande companhia aérea nacional. Tá? Então, você tem lá pilotos, copilotos, pessoal de manutenção, administrativo, e cada função dessa ela tem uma designação específica. Eu coloquei a companhia aérea para que eu possa fazer aqui um jogo com vocês, uma espécie de um exemplo. Então, quando nós vamos analisar, por exemplo, um piloto. O piloto tem conhecimento? Ele se formou em ciências da aeronáutica, tem um grande conhecimento sobre toda a área de aeronáutica, de aviação, de tudo. E esse conhecimento, será que habilita esse piloto para ele pilotar uma aeronave? Ele é tem um conhecimento altíssimo? Bom, eu não gostaria de entrar no avião ainda com esse piloto que só tem esse conhecimento, né? Nós esperamos que ele tenha, no mínimo, uma prática e uma habilidade. E aí ele vai lá, faz uma escola de aviação, ele coloca muitas horas de voo, vai praticando, vai melhorando de avião para avião e vai crescendo. Então, agora nós temos o conhecimento e temos a habilidade. Será que ele já estaria apto agora para voar com grande número de passageiros? Quando eu digo grande número, pode até voar sozinho, porque uma aeronave sozinha também faz estrago nos outros Não é aviões e nas pequena. pessoas embaixo, né? É isso mesmo. Então, o que acontece? Aí, o nível de comportamento. E quando a gente fala de comportamento, vou falar especificamente de um piloto, eu preciso de uma pessoa que seja seguidora de regras, perfeccionista, que tem um nível de exatidão muito grande, que goste de seguir regras, procedimentos, que seja atencioso, que seja concentrado e que tenha um certo nível bom de paciência para fazer todas essas verificações e não achar que isso seja chato. Tá? Porque as pessoas dizem, não, eu posso fazer isso, mas é muito chato. E quando você acha algo chato, você negligencia. Então, a gente pode citar, como exemplo, aquele avião que caiu com a equipe da Chapecoense. Tá? O que acontece ali? Nós estamos fazendo uma análise a grosso modo, mas o que acontece?
o piloto, ele tinha conhecimento, porque ele já tinha mais de 6.000 horas de voo, ele tinha habilidade, mas o comportamento dele foi afetado por um fator muito específico. O que acontece? Ele passou a ser sócio da empresa. Tá? Então, a cabeça dele não estava mais só na função piloto, ele estava no modo empresário também. Então, os custos da aeronave, os problemas financeiros que a empresa estava passando, que a empresa tinha 3 aviões e tinha 2 em solo. Então, o que acontece? Ele começou a pensar como empresário, negligenciando possíveis técnicas. Uma que ele tinha que fazer um reabastecimento durante esse período. Mas para cada avião que para e tem que reabastecer num aeroporto, ele tem que pagar taxa, não só o combustível, que é lógico, mas ele paga uma taxa de aterrissagem e uma taxa de permanência no aeroporto. E tudo isso eles queriam economizar custos. Então, o que ele estava pensando? Ele estava pensando, o comportamento dele estava levando ele a pensar com a cabeça de empresário e não de piloto técnico. Por isso que eu fiz toda essa volta para contar que ele derrubou a aeronave não por falta de conhecimento, não por falta de habilidade, mas sim por tentar economizar alguma coisa. Um piloto contratado, técnico, jamais faria aquele plano de voo. Então, quando a gente vai analisar o perfil de um piloto na área de comportamento, você é extremamente rigoroso com isso. Agora, multiplique isso para as empresas, para os cargos, para tudo. É evidente que eu coloquei um caso muito crítico, né, de piloto, e se você erra, você mata centenas de pessoas, mas o que acontece? Várias pessoas errando dentro da tua empresa, e esse erro não pela incapacidade dela, mas porque muitas vezes ela não gosta do que faz, porque o seu comportamento não se adequa a isso. E quando o comportamento não se adequa, ela caminha por um caminho tóxico. Esse caminho tóxico faz com que ela negligencie os comportamentos e a empresa que a contratou negligencie esses comportamentos e contrate-as só pelo seu conhecimento técnico ou habilidade. Tá? E aí nós vamos ter muitos problemas. Quando a gente diz que está fazendo algo relativo ao nosso talento e que, junto com o comportamento, a gente analisa quais os talentos da pessoa. Né? Eu trabalho dentro da iTalent e nós fazemos isso há 33 anos. Eu estou na iTalent e faço isso desde 2010, mas já trabalhava com o DISC desde 2004. Tá? Então, eu já passei por várias empresas, desde multinacionais até empresas de pequeno porte, e parece que o erro se propaga da mesma forma às vezes. Se apaixonando pelo currículo da pessoa, se empolgando pelaquilo que o currículo diz e um monte de cursos e habilidades técnicas e boas universidades. Isso não é garantia de execução. Perfeito. A execução ela está nessa tríade de conhecimento, habilidade e comportamento. Mas um comportamento que não é adequado, ele põe abaixo tudo o resto. Então, quando a gente analisa talentos, a gente analisa que talento, a melhor definição é bem curta, que talento é aquilo que você faz com naturalidade e prazer. Então, se você faz algo com naturalidade e prazer, você está na tua área, você está no teu chão. Você faz aquilo com naturalidade. Então, a pressão que você recebe, ela passa a ser pequena aos teus olhos. O tempo que você passa trabalhando não é um esforço, e sim um tempo bem gasto e bem investido. Você não sofre com o teu trabalho, não quero dizer que existem trabalhos moleza, né? Mas você não sofre com o teu trabalho porque você está adequado, você está ambientado no que você faz, porque o teu comportamento te leva a isso.
Você quer fazer alguma pergunta? Não, na verdade eu ia só fazer um comentário que existe aí um desafio importante que tanto do líder, né, quanto do RH, Uhum. onde um número bem interessante de pessoas não tem um conhecimento sobre si o suficiente para se sentir confortável e falar, ó, esse é o caminho, esse é o caminho. É muito mais por percepção do que por consciência, né, do meu perfil comportamental, dos meus valores. Então, quando a gente fala no momento da contratação, o desafio é, primeiro, o RH entender quais são essas características que efetivamente estão alinhadas, né? Uhum. E depois, do gestor, do líder, ele ter essa competência de identificar que, primeiro, talvez a gente possa ter cometido um erro na contratação, e Uhum. segundo, de atribuir essas pessoas com responsabilidades conectadas com esse perfil. E aí a gente tem performance, né? A gente tem performance. Exatamente. Acho que é só esse comentário que eu achei Uhum. um tema bem legal, bem E importante mesmo. essa, Marcos, essa conexão do solicitante da vaga, do gerente, seja lá do diretor ou quem quer que seja, né? Ele tem que estar bem ciente dessa questão comportamento, ou seja, o time todo tem que estar alinhado. Quando a gente faz numa ferramenta, como na nossa ferramenta que nós usamos na ferramenta DISC, nós conseguimos mapear o perfil do cargo 100%, o ideal. O que eu acho não, desculpe essa palavra, não é acho. O que eu vejo que é ideal para o cargo. E aí a gente senta, faz um mapeamento disso, tem perguntas Isso. específicas para isso, acontece um mapeamento do cargo e nisso já começa o acerto ou o erro. Tá? É, Porque se eu mapeio um cargo errado, eu começo todo o processo errado da contratação, eu posso usar esse mesmo mapa para depois da sucessão e cometer erros. Então, quando eu faço o mapa, ele se ajusta muito bem à necessidade. perfeito. E as pessoas vão entendendo com esse mapa que a gente faz que eu não posso ser tudo. Porque o que acontece é muito comum nas empresas. Vem o líder e pede assim: olha, eu quero que o sujeito seja assim, 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 assim. Faz uma lista, às vezes, bem grande. De um E Deus, né? que exatamente, mas é, o que. Porque tem competências que elas são antagônicas umas com as outras. Tá? Eu Perfeito. quero uma pessoa com alto poder de comunicação, muita iniciativa, muito, mas que, Seja vamos muito dizer assim, cautelosa, né? Seja que seja muito. isso, que seja bastante cautelosa, que seja bastante atenta. São especificações que você não vai encontrar isso em alta performance na mesma pessoa. É, Tá? Eu estou colocando só um exemplo, tem N possibilidades de se fazer isso. Então, quando você consegue comparar um perfil DISC de uma pessoa que ela respondeu e comparar com o perfil do cargo, ele vai te dizer em nível percentual quanto essa pessoa está do cargo. Então, quando a gente coloca essas medidas, o nosso ponto de corte, por exemplo, é de 70%. Pessoas abaixo de 70% de adequação com o seu cargo começam a fazer uma força gigantesca para se manter no cargo. E elas, por serem responsáveis e tentar ser competentes, elas vão se esforçar ao máximo para que isso aconteça. Só que o que acaba acontecendo? Esse esforço todo gera estresse, esse estresse gera perda de produtividade. E daqui a pouco essa pessoa levanta a mão e diz assim: eu quero ir embora, ou alguém vai mandá-la embora. Né? Porque e não, deixa eu só ela fazer estava um. sofrendo. Diga lá. E aí a gente entra, né, na velha máxima de que o principal motivo, né,
das demissões, elas vêm por comportamento e muitas vezes pela atitude do líder, né? Uhum. E muitas vezes é exatamente porque está faltando para o líder essa competência de entender quem é a pessoa dentro de um perfil, né? E aí aquilo com o tempo vai gerando esse desgaste e muitas pessoas não pedem para sair. Muita gente vai até o fim e não pede para sair, Sim, e vai né? se desgastando. Vai se desgastando. E aí a gente tem um terceiro ponto importante, que são as pessoas que ficam doentes. Uhum. As pessoas que primeiro vêm as doenças emocionais, né? O Uhum. estresse, alguns com depressão, e aí da mente desce para o corpo, que a gente tem me fugiu agora o nome, psicossomáticas, né? Sim, as doenças As psicossomáticas. doenças psicossomáticas, doenças de Uhum. rim, de coração, de fígado, Sim. intestino, e estômago, e totalmente ligadas a essa insatisfação dela com a atividade, dela com as pessoas, dela com o líder, né? Aí a gente começa a perceber o nosso tema principal, até quando a gente estava discutindo com o Uhum. Augusto, é como é que a gente trabalha com princípios, né? E não só princípio relacionado a valores, né? Verdade, mas com pilares que nos mostrem uma característica de identidade, quem nós somos, que tipo de pessoas a Uhum. gente quer ter, e é automaticamente ligado, ó, para onde que a gente está indo, né? A gente quer ser daqui a 10 anos a maior referência da nossa cidade, do estado, do Brasil, na nossa área, que tipo de pessoas que a gente quer. A partir daqui, eu começo a ter mais clareza, né? Ó, Uhum. que perfil comportamental eu preciso ter mais dominantes, né? Pessoas mais agressivas, mais rápidas, ou pessoas mais comunicativas, ou mais cautelosas, ou tem que ser um mix, né? Geralmente é um mix, né? Porque Uhum. são pessoas de perfis diferentes, complementares. É, E aí tem um ponto que também me ocorreu, Augusto, que é quando a gente tem um problema na cultura. O que é o problema da cultura? Vai lá o gestor e fala assim, ó, Augusto, eu preciso contratar um coordenador de TI. E a pessoa tem que ter a competência, ela tem que ser uma pessoa mais agressiva e ao mesmo tempo ela tem que ter uma boa performance na comunicação, no convencimento. E aí a gente começa a perceber que a cultura está passando por um momento de fragilidade e não se sabe muito bem o que se quer. Uhum. E aí que vem aqueles descritivos de cargo dos o super bem, Gigantesco. né? O super bem, ou a super mulher, ou o Homem-Aranha que Uhum. sai pulando por tudo. Então a gente também precisa identificar se para a nossa cultura, para o nosso jeito de trabalhar, está muito claro que perfil que eu quero para o resultado que eu preciso, né? Uhum. São só esses complementos que eu queria trazer na tua discussão. Legal. Você veja o tamanho que é complexo esse assunto, né? Para ser falado aqui, é uma tarefa hercúlea aqui. Mas começando ali pelo aquilo que você falou do líder, tá? É, a minha experiência mostra que a maioria das pessoas se demitem do líder e não da empresa, tá? Porque o líder não é aquele que entende bem do que faz, mas aquele que conhece muito sobre pessoas, Perfeito. tá? Porque liderar é fazer as coisas acontecer através dos outros. E para que eu possa liderar, eu preciso ter autoconhecimento, eu sei como eu sou, como eu ajo, e eu preciso conhecer as pessoas que estão à minha volta. Então, tem uma frase que diz assim: nada mais desigual que tratar os desiguais igualmente. Perfeito. Então, isso não é dar prerrogativa, não é dar privilégios às pessoas, mas é o quê? Eu sei que eu tenho que trabalhar com o Marcos de um jeito, com o Gustavo de outro, com a É Bianca de outra personalizar mesmo, forma, né? né?
Por isso, personalizar. E quando eu personalizo esse atendimento, eu faço com que você se engaje a mim. As empresas não estão em busca de engajamento, né? Assim, Com as pessoas não certeza. são comprometidas. Primeiro, para elas serem comprometidas, elas têm que ter o comportamento muito correto com o cargo que estão fazendo. Segundo, a boa comunicação com o líder. Isso faz com que as pessoas se engajem. O líder sai da sala ou sai da empresa para fazer qualquer coisa e o trabalho continua acontecendo da mesma forma. Porque elas compraram a ideia. Porque ele sabe como apertar os botões das pessoas sem arrebentá-las. Perfeito. E, para isso, ele precisa ter um conhecimento muito interessante sobre comportamento. Tem um workshop que nós fazemos de comportamento exclusivo para líderes, tá? Para que eles aprendam a enxergar o seu time. Então, indo naquela sequência que você falou, e as doenças, tá? Para você ter ideia, um caso prático. Foi pego uma moça que trabalhava uma área de bastante comunicabilidade dentro da empresa e tal, mas como ela tinha conhecimento sobre do lado financeiro, colocaram ela numa sala para ela ficava fechada nessa sala, trabalhando no computador, não falava com ninguém e era provisório, mas colocaram ela lá e ela era extremamente comunicativa, relacionamento era muito importante, era uma pessoa alegre. Ela perdeu a voz por 20 dias. Tá? Então, você veja, o processo inconsciente, isso estou falando mais como psicólogo mesmo, e eu trabalhei muito tempo em clínica, então eu consigo ver esses dois lados. O inconsciente mostrando para ela, se você não vai precisar falar com ninguém, eu vou até te tirar a voz. É. E aí, pessoas que adoecem, deprimem, tem um monte de outras relações, porque você, quando não faz aquilo que tem a ver com você, você se automutila, se autoviolenta. Você é violentado emocionalmente todos os dias. São aquelas pessoas que, quando saem para ir para o trabalho, elas pensam, mais um dia que eu vou ter que suportar. É. Isso é terrível. E esse suportar está voltado ao líder e está voltado ao Atividade cargo mesmo, dela. né? O cargo, Tá? é. Então, o mix daquilo que você falou, das diferentes pessoas, quando eu tenho uma equipe diversa, com diversas funções, quanto mais diferentes os perfis de acordo com as necessidades do cargo, mais alta performance eu tenho. Porque aquilo que eu não sou bom, eu tenho quem me complete. Eu completo o outro e o outro me completa naquilo que eu não gosto, naquilo que eu não sou bom. E não estou falando de conhecimento aqui só. Estou falando da parte comportamental. Eu só queria deixar claro uma coisa do comportamento, é que quando a gente fala de comportamento, e antes se falou assim que as pessoas são demitidas pelo comportamento, né? Contratadas pelo conhecimento e É demitidas isso pelo aí. comportamento. A gente não fala aqui de comportamento ético, tá? Porque o comportamento ético é uma coisa que não dá para abrir mão. Todo mundo É tem intrínseco, que né? ter um comportamento ético. Então, não é disso que a gente está falando. Isso é uma condição que deve se ter. Mas do comportamento inadequado. Eu não suporto ficar fechado. Eu não gosto de rotina. Ao outro É isso aí. adora rotina. Um fator que não foi mencionado é que, às vezes, se paga pessoas muito caras para motivá-las dentro da empresa. Vai lá, faz uma palestra de motivação e tal. Eu não sou contra isso. Mas a questão é o seguinte, que às vezes uma pessoa é extremamente quieta, quietinha, está lá fazendo o trabalho dela, muito concentrada, não sorri, aquele é o jeito dela. Aí, como a cultura da empresa às vezes é toda elétrica, é todo para cima, vamos lá, vamos fazer, vamos arrebentar, e nós vamos conseguir. E aí a pessoa dá uma olhada se aquela fulana lá, ela não está morta lá atrás da mesa dela, porque ela é quietinha. Aí você vai lá e pergunta, Maria, estou colocando um nome hipotético aqui, como é que você está se sentindo? Você se sente motivada em fazer esse seu trabalho? E ela vai te dizer assim, nossa, eu adoro isso aqui, principalmente quando eu estou quietinha aqui fazendo. Você está motivada fazendo isso?
muito. Só que o que nós temos de conceito de motivação? É aquela pessoa que cheguei, eu grito, eu coloco isso para fora. Tá? Exatamente. Então, quando o líder entende isso, que as diferentes pessoas podem operar em alta performance de maneira diferente, esse líder tem uma equipe na mão. Esse líder faz com que as pessoas vão ter alta performance, porque ele vai levá-las ao tipo de trabalho delas, ao tipo de conversa que elas têm. O conversar e a comunicação com cada pessoa faz a diferença total no engajamento. Perfeito. Perfeito. Quer abordar mais alguma coisa? O que eu estava até aqui imaginando, né? Na lista de prioridades de quando nós vemos alguns empreendedores, né, que vão abrir uma startup, um negócio próprio, ou até mesmo os negócios consolidados, a gente vê com muito pouca frequência a prioridade de capacitar o líder no momento de mapear o perfil ideal e depois escolher. Tá? O que a gente vê, na verdade, é todo mundo se preocupando com o financeiro, com as vendas, com o marketing. Só que a gente não está capacitando o líder para saber escolher. E exatamente foi por esse motivo que nós escolhemos esse tema. Né? Porque dá a impressão, quando a gente fala até de alta performance hoje em dia, parece uma coisa assim de estratosférica, né? Aquela coisa, aquela pessoa perfeita, que custa multifuncional. caro. Multifuncional, que custa caro para o negócio e nem sempre traz o resultado. E não. Eu quero dar aqui um exemplo bem prático. Nós estamos concluindo um processo seletivo para uma empresa do ramo agro, né? E a gente está procurando um coordenador de TI. E aí eles fizeram todo um mapa, né, de todas as características. E nós fizemos a primeira seleção, né, entrevistamos algumas pessoas, tá bom. E no final, a pessoa que está para ser contratada é a pessoa que nós menos esperávamos, porque é uma pessoa que, inclusive, não tem todos os requisitos de graduação. Só porque o comportamental dele está tão alinhado com a necessidade do negócio e, obviamente, ele tem um conhecimento técnico prático, que é o que a empresa está precisando no momento, caiu como uma luva. Então, nós tivemos lá pessoas excepcionais, com currículos bem recheados, porém, queriam uma pretensão salarial acima do budget. E até falei, será que vale a pena? Né? Será que vai trazer um resultado? E, no final, nós chegamos a alguém que talvez tenha a menor pretensão salarial, porém o comportamental dele é excepcional, é exatamente o que o negócio está precisando. Então, resumindo aqui toda a história, para vocês que estão aqui com a gente no Zoom, para vocês que estão a gente aqui e que estão conosco no Instagram, para de fazer cursos sobre como vender, para de fazer cursos sobre como fazer marketing digital, sobre projetos, e vai se especializar e encontrar as melhores pessoas que vão te ajudar a vender mais, a estruturar o teu financeiro, o teu marketing, ao invés de você querer ser multifuncional. E quando você saber escolher bem essas pessoas, que você saiba diferenciá-las, que foi o que o Augusto disse, de forma legítima, e comece a liderar cada um conforme deve ser liderado. Né? Quer comentar, Augusto? É exatamente isso. Então, isso tudo parte de uma pergunta. O que é mais fácil? Adquirir conhecimento ou mudar comportamento? Adquirir conhecimento é muito mais fácil. Então, até de graça, né? o que acontece?
Evidente que tem cargos muito técnicos que você precisa de um conhecimento e tal. Não estou colocando só em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que quando as pessoas contratam pelo currículo de conhecimento e pensando assim, não, o comportamento é uma coisa que todo mundo se adapta. O ser humano se adapta às coisas, mas a questão é a que custo e a quanto tempo? Tá? Então, por que você vai querer passar, que a pessoa passe uma dor enorme no que está fazendo para ela se adaptar? E esse adaptado é assim, é fazer gambiarra. Tá? Quando você contrata uma pessoa bem adequada comportamentalmente, ela tem vontade de adquirir conhecimento, ela tem sede de adquirir conhecimento. E até de Então, mudar, né? exatamente porque você não muda. Você pega uma equipe de vendas, tá? E você, eu diria assim para você que eu já fiz esse desafio e deu certo. Uhum. Eu peguei uma grande empresa na área de varejo e eu disse assim, ó, eu vou te dizer quem são os melhores vendedores pelo comportamento sem conhecê-los. Fizemos análise de vários perfis e eu dei um ranking. Não vou te dizer que esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas estas estão entre as melhores pessoas. Uhum. Tá? E não deu outra. Não, Tá? nossa. Por quê? Porque aquilo é natural. Quando é natural para você, você tem sede de aprender. É. Quando você não gosta do que você faz, você vai para uma sala de treinamento e aí o facilitador, o instrutor pergunta, mas por que você está aqui? É porque o patrão mandou. Ou seja, eu estou ali para fazer um mero papel. Eu não gosto daquilo, mas ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Qual que é o nível de absorção que eu vou ter desse aprendizado? Então, as empresas gastam um dinheiro violento em treinamento, treinando as pessoas erradas para os cargos errados. Isso a gente tem até mais uma brecha aí, que é a dificuldade que os RHs têm tido para conectar os treinamentos que elas têm contratado com as necessidades reais. Porque a maioria das empresas médias, intermediárias e grandes, elas têm lá a sua verba anual, né? E eu vou te dizer, Augusto, que talvez 70% dos treinamentos que eu ministro, e empresas grandes, tá? As pessoas chegam totalmente desalinhadas, ou seja, sem entender o porquê estão ali. Aí a culpa é do Perfeito. RH e culpa do líder, né? Dos dois. Por quê? Não está claro o seguinte: qual é a competência que está faltando em mim ou no time que está fazendo com que a gente não entregue um resultado? Então a gente precisa de um processo de desenvolvimento, tá? Então, assim, é um ponto importante e eu estou dizendo, tem alguns treinamentos que a gente ministra em grandes cooperativas, em grandes indústrias, que essas pessoas que vêm desconectadas, inclusive, são os gestores, Uhum. coordenadores, gerentes, supervisores, Porque que... eles são promovidos por questões técnicas e não de comportamento só. Perfeito, Tá? perfeito. Então, desculpe, eu te interrompi Não, aí. não, é isso mesmo, mas eu acho que a gente tem aí uma oportunidade até mesmo para os RHs, né, que deveriam ter mais nítido essa percepção de que, primeiro, escolher bem é um dever, liderar bem é um dever Uhum. e o desenvolver bem também é um dever, que cabe ao líder, mas também cabe ao RH como um instrumento facilitador e estratégico para o desenvolvimento. E também conhecendo, é óbvio, né, os perfis, os desafios, aquilo que a gente precisa desenvolver enquanto competência, né? Marcos, eu fui durante muitos anos diretor de RH de grande empresa. E o RH, ele precisa ser estratégico. É, Se você não for estratégico, você não senta numa mesa de diretoria para discutir problemas estratégicos da empresa. Você é colocado de lado como um centro de custo.
e não como uma estratégia. Então, o estratégico eu preciso ter pessoas que sejam competentes no que fazem e colocar números em cima disso e indicadores. Então, quando eu ouço muito assim, a empresa tem uma verba lá para o RH, para desenvolvimento de pessoas, e diz assim, quantos vocês fizeram esse ano? Nós cumprimos as nossas metas, que eram desenvolver 2.000 pessoas, era fazer 3.000 horas de treinamento. Tá, a pergunta não é essa. Estrategicamente, isso não funciona. O que funciona é dizer assim, quanto do resultado da empresa alterou com esses treinamentos e esse desenvolvimento? As pessoas mudaram? Quais os índices foram? Que índices foram alterados para melhor? Perfeito. Não adianta dizer assim, é o mesmo que eu dizer assim, você mandou e-mail para o fulano? Eu mandei. Ele leu? Deve ter lido. Ele entendeu? Eu não sei. Quer dizer, eu fiz a minha parte, que era mandar. Não, a tua parte não é mandar o e-mail. A tua parte é se certificar que com esse e-mail essa pessoa entendeu e vai gerar um resultado sobre aquilo que você falou. Isso é a Perfeito. mesma coisa dos treinamentos. Perfeito. Existe um fator que, no Brasil, 64% da primeira liderança da vida da pessoa, ele nunca foi preparado para nada. Ele era só o melhor técnico da sua área e foi promovido para ser gestor. E aí ele cai de paraquedas no sentido assim, ele era bom técnico, mas ele gostava de ser bom técnico, ele não gosta de gerir, ele não quer tomar medidas mais duras, ele não quer se posicionar, ele não quer ter qualquer tipo de conflito. E Perfeito. conflito não é negativo aqui, conflito de crescer. É, os Então, desafios isso vai mesmo. muito da cultura da empresa, da cultura dos líderes, e tem que ser feito um negócio de cima para baixo. E eu É isso vejo que mesmo. nas empresas que mais tiveram sucesso com os nossos programas, começou o presidente da empresa a se interessar pelo negócio. Se interessar pelo negócio, que eu digo, se interessar por gente. Por gente. É isso Tá? mesmo. Mas daí o que acontece? Ele entende a estratégia que é feita com pessoas e o RH, muitos RHs estratégicos são linkados diretamente à presidência. Tá? Então, por quê? Porque ele é munido de fatos e dados e não só de relatórios. Ele é munido de informações estratégicas sobre as pessoas. Existe um assessment que a gente faz, tá? Que é um assessment muito completo em relação assim, não é só o perfil comportamental. Eu tenho que entender todo o nível potencial de uma pessoa, todo o nível de desempenho e quanto essa pessoa está de acordo com a sua função que faz. Perfeito. Isso cria uma tríade, tá? Dentro de um processo que você mapeia estrategicamente a tua empresa. E aí a gente chama isso de inventário de material humano. Tá? Porque você diz assim, ó, a nossa empresa tem que, dentro de 5 anos, atingir tal patamar. E esse inventário de capital humano vai dizer quem são essas pessoas que vão fazer você chegar lá, quantas são elas, onde elas estão, e as que não, as que podem ser desenvolvidas e as que você não vai conseguir fazer nada com elas. Então Puxa você vida. consegue Completo, hein? mapear estrategicamente. Imagina um presidente de uma empresa receber um mapa desse. Tá? Muito Porque se estratégico, né? a cultura da empresa se torna mais agressiva para continuar algo que ela quer atingir, como é que ela vai atingir com as mesmas pessoas? Se essas pessoas não estão imbuídas dessa nova cultura e elas não têm perfil para isso. Então você vai poder dizer assim, ó, eu tenho 45% do teu pessoal que está em ponto de bala e vai suportar toda a pressão e todos os cargos assim, 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 para que isso aconteça. Mas eu tenho lá mais 30% que eu posso trabalhar. Agora, eu vou ter um restante que você vai investir um monte em treinamento, você vai conversar, você vai investir, você vai fazer tudo, e essas pessoas, não é porque elas são ruins,
é porque elas não se adequam à tua cultura, não se adequam ao tipo de negócio, tá? E nem porque elas são preguiçosas ou são más pessoas. Elas não vão ter sucesso. E o que a gente faz dentro de RH muitas vezes? Vai empurrando com a barriga. Não, o fulano vai dar certo. Ele vai conseguir. Ele vai dar certo. E o resultado não mexe. Quando Perfeito. você vê o nível de produtividade, por exemplo, de um alemão e de um brasileiro, nós produzimos 1/5 do que um alemão de alta performance produz. 1/4 de um americano. Então, significa que o brasileiro não trabalha, que não se esforça? Não, o brasileiro trabalha muito, se esforça muito, mas nós estamos trabalhando com as pessoas erradas, entende? Nos lugares errados. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Faz, né? Até há alguns dias atrás, nós soltamos um vídeo no Instagram falando sobre aqueles experts que a gente não precisa contratar, exatamente porque, dependendo da sua condição, da sua realidade, você não tem como contratar, por exemplo, né, um gestor de RH que tenha toda essa expertise para te ajudar, né, nesse mapeamento. E aí nós temos os consultores, né, que são Uhum. pessoas que vêm de mercado. Ah, Marcos, mas o consultor me pediu R$ 20.000 para me ajudar a estruturar a minha área de recrutamento e seleção. Quando a gente faz conta, né, por menor que seja a empresa, vamos chamar aí vamos cogitar uma empresa que tenha 5 funcionários. Um funcionário hoje no Brasil ganha próximo a R$ 2.000. Uhum. 5 pessoas, se uma delas não se adequou e a gente precisou contratar, ou melhor, trocar 3 vezes no ano para um funcionário, falando de salário e encargos e depois o custo para treinar e o custo para demitir, Uhum. É altíssimo. nos 3 funcionários que eu precisei contratar e demitir, contratar e demitir, contratar e demitir, eu já paguei o consultor. E apesar de o nosso propósito não é que vender o nosso peixe, mas no curto, no médio e no longo prazo é muito mais barato você buscar o expert do mercado que Uhum. te ajude a construir isso e a partir daqui você consiga escolher as pessoas certas, tá? Eu sempre falo assim, Marcos, essa é uma conta até bem simples. Mas as questões de, por exemplo, a pessoa diz, esse orçamento é muito caro, isso é caro. Tá. Primeiro a gente diz assim, quanto custa contratar uma pessoa errada? Quanto custa promover uma pessoa errada? Quanto custa perder talentos para concorrentes? Tá? É isso aí. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, quanto você precisa aumentar de produtividade para pagar esse trabalho que nós estamos fazendo? Aí ele vai ver que é 0,0 alguma coisa do faturamento bruto dele e que se ele aumentar esse faturamento em X%, né, que é mínimo, tá? Ele paga, porque ele não faz essa conta. Ele Esse é o enxerga problema. só o valor absoluto. Se você falar, é R$ 20.000, é R$ 30.000, é R$ 10.000, não, mas isso aqui, o cara vem aqui, ele ganha muito dinheiro por isso. Não é muito dinheiro por isso. A questão é, quanto que eu estou investindo? É bem o pensamento americano. O americano diz assim, eu estou investindo $1 e eu quero recuperar quantos dólares com esse dólar que eu estou investindo. É tudo em cima de ROI. É isso Tá? mesmo. Então, a questão é, você vai investir tanto para que você retire, você precisa X,000 alguma coisa do teu faturamento a mais para que você atinja isso. Então, imagine, se você tem uma equipe de vendas melhores, se você tem uma equipe administrativa melhor, uma equipe de logística melhor, a equipe de logística não está vendendo para você, mas ela está economizando para você em custos. A Perfeito. equipe de venda bem arrumada, ela está
fazendo um percentual a mais. E cada percentual que ela faz, ela está ganhando um share do mercado. Ela ganhou 1% aqui do mercado, ela roubou 1% do concorrente ou de outros concorrentes. Perfeito. Então, a pessoa tem que ter essa visão estratégica com pessoas. Um caso bem comum, nós tínhamos numa cooperativa de crédito, eu não vou falar o nome aqui, mas tinha uma das funções era a venda de consórcio. Tá? E uma das funcionárias tinha 40% de adequação, era muito baixo na área administrativa que ela trabalhava. E aí nós mapeamos todos os cargos e diz assim, vamos movimentar essa pessoa para a área de venda de consórcio? Mas baseado no quê? Baseado que ela tem 40% na área administrativa de ajuste, está aqui medido pelo comportamento, e tem 94% na área de venda de consórcio. Aí disseram, mas ela nunca vendeu nada, ela não vendeu nada, nem um doce. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado que você treina ela para vender e ela tem todo o perfil para isso. 60 dias pós-treinamentos, ela já tinha vendido 1 milhão em consórcio. Nossa. Você está vendo? Então, pagou de longe o que eles investiram para fazer esse trabalho, entende? Perfeito. E aquela pessoa ia ser perdida. Porque provavelmente ela ia pedir para ir embora ou ela ia ser mandada embora da área administrativa. E ela era um diamante bruto lá para a área comercial. É isso. Não tem mágica. É muito fácil de ver isso. A instrumentação que a gente usa fica claro. E que case, hein? Que case a pessoa bem aproveitada que gerar 1 milhão. Nós tiramos um vigia de uma empresa que tinha 750 milhões de faturamento anual e em 2 anos ele se tornou coordenador comercial da empresa. Nossa. Vigia. Tá? Então, quando é que você ia dar a chance para esse cara? Eu tenho uma história parecida com essa de um amigo meu. Era um motorista de ônibus e ele veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, né? E hoje ele é vendedor, já fazem 5 anos. E para você ter uma ideia, hoje ele traz para o negócio quase 300 mil reais por mês em vendas. Um motorista de ônibus. Dá uma olhada. Isso são diamantes brutos que você não enxerga. Tá? Tropeça neles e não enxerga. E o interessante é, até quando nós estávamos fazendo essas entrevistas que eu comentei, alguns dias atrás, no momento da entrevista, muitas vezes, pelo momento, a pessoa ela não consegue mostrar quem ela é. E a gente, como recrutador, como headhunter, a gente tem o papel de tentar mostrar algum elemento desse diamante. Né? E aí teve um dos candidatos que no início era uma pessoa que não aparentemente não tinha perfil para a vaga. Não tinha perfil. Só que a gente não desistiu. Eu não tenho o perfil de desistir até o fim da entrevista, porque às vezes é um elemento que ela solta sem querer, aquilo mostra, ou por bem ou por mal, né? Que ela é para vaga ou não. As pérolas da entrevista. Exatamente. Mas pérolas positivas e pérolas negativas. Exatamente, né? Para mostrar que ela não serve para vaga ou que serve. E o interessante é que, no final, realmente faltou alguma característica, mas o nosso orgulho foi de não me cabe julgar a competência por meia dúzia de palavras. Então, primeiro, a gente tem lá o relatório, o assessment da eTalent, que nos dá informações sobre a pessoa. E aí o nosso papel como headhunter é utilizar isso como
um material estratégico para olhar a pessoa não com o corpo físico ou com a aparência, mas de quem ela é como essência. E a partir Uhum. daí fazer perguntas tentando buscar elementos da história, de valores e sem um julgamento precipitado. Eu sempre deixei esse julgamento para o momento que eu digo tchau para ela. Uhum. Até então, eu dou a oportunidade como se ela fosse ela ou ele fosse o melhor candidato do dia. Porque se eu julgo ou pela aparência ou às vezes pelo jeito que ela está se comunicando porque tá nervoso, né, que é normal o candidato estar mais nervoso, às vezes Perfeito. eu perco um diamante. E, não, E e eu é não posso me verdade. dar esse luxo, né? Por isso que quando você tem um assessment na mão, antes de fazer a entrevista, você já tem pontos para pensar, pontos para ver, porque você pode não ter notado aquilo, né? E eu sempre digo assim, peçam para as pessoas preencher antes da entrevista. Porque Isso, quando a pessoa vai para a entrevista e preenche depois, você perdeu a oportunidade de perguntar as coisas certas, com tá? certeza, com E certeza. você contamina a pessoa na entrevista para aquilo que ela vai ter que responder. É Tá? isso aí. É isso aí. Então, é muito importante ver, pensar esses pontos, fazer perguntas muito bem feitas. Nós temos no relatório que você conhece lá, perguntas específicas para testar se aquilo que ela falou é verdadeiro, tá? Perfeito. Com contexto, ação e resultado. Tá? E para isso, porque muita gente entrevista lá e pergunta: o que você faria em tal coisa? Se perguntar para mim o que eu faria se fosse presidente do Brasil, eu seria o melhor presidente do Brasil. Mas eu faria. Então, isso é muito papo. É, Agora, o que e você muitas vezes, fez né, realmente? e muitas vezes não é nem mentira. Uhum. Mas é uma criação da sua mente mesmo. Né? É uma Sim, criação, se eu assumisse essa função, eu seria um excelente líder. Só que na vida real não tem teatro. Tem uhum. pessoas, tem desafios grandiosos que a gente precisa saber lidar, né? Tomar decisões melhores. Mas eu queria agora abrir um espaço para as pessoas que estão aqui conosco no Zoom ou no Instagram, para se alguém tiver perguntas sobre como escolher, como entrevistar, e até mesmo como liderar, que a gente acabou entrando nesse tema também, podem aí ficar à vontade. Se aqui, quem está no Zoom, se quiser abrir o microfone e fazer as suas perguntas, também pode ficar à vontade também, tá, gente? Vamos ver aqui no Instagram. No Instagram a gente não teve perguntas. Bom, acho que a gente não tivemos perguntas. Mas eu quero aqui, antes da gente encerrar, falar um pouquinho, até pedir para o Augusto falar um pouquinho sobre a iTalent e os produtos, né, que a iTalent hoje oferece para o mercado, falando de avaliações e de serviços que vocês apoiam hoje os clientes de vocês, Augusto. Bom, tudo de uma empresa passa pelo seu propósito. E o nosso propósito é alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Tá? Então, essa é a grande alavanca. E, para isso, nós temos uma plataforma onde as pessoas e nem as empresas pagam por essa plataforma e elas pagam somente pelaquilo que elas usam. Então, isso pode ser usado pela empresa de pequeno porte e empresa multinacional. Não importa o tamanho, porque o custo é proporcional ao seu uso. Tá? Perfeito. Então, abre relatórios desde os mais simples de um processo de contratação até os cargos não, mas até perfis mais completos. Processos de desenvolvimento, de como fazer ferramenta para desenvolvimento. E, além disso, a gente monta os treinamentos para ensinar as empresas de como trabalhar isso, de como interpretar,
de como dar devolutiva às pessoas sobre esses perfis, de como encaminhá-las e contratar melhor usando essa ferramenta. Então, eu fiz um resumo disso e os Perfeito. valores são extremamente justos e relativamente baixos em relação a você cometer erros. Então, hoje a gente Perfeito. tem empresas com muito poucas pessoas que contratam e que vão lá e fazem. Nós temos desde treinamentos em EAD para que as pessoas possam fazer onde quiser. Agora, tempo de pandemia, a gente está fazendo treinamento em EAD, mais algumas horas de online pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui, para tirar Ao vivo, dúvidas. né? Então, Uhum. independente de onde as pessoas estão, isso facilita muito. E nós Uhum. damos todo um suporte das dúvidas sobre perfis, de fazer os cargos, de criar os perfis comportamentais dos cargos. Tá? Então, Perfeito. em resumo, é isso que a gente faz. Maravilha. Maravilha. Então, pessoal, eu já sou, na verdade, um usuário, cliente e-talent já há praticamente 3 anos. A gente já usa os relatórios para contratar pessoas e também para processos de desenvolvimento, tá? Para os nossos treinamentos, alguns os clientes topam a gente unir o treinamento a um relatório mais completo comportamental. Então, a gente tem informações personalizadas para todo mundo que vai participar dos treinamentos. Então, super recomendo, confiabilidade, uma estrutura muito séria, tá? Então, deixo aqui a minha opinião como cliente e talent também. Bom, e por último, a gente quer aqui divulgar, nós estamos abrindo na semana que vem uma sequência de aulas onde a gente vai falar como o líder ele faz para potencializar as pessoas que trabalham com eles. Então, a gente vai ter o nosso link no nosso Instagram. Eu quero convidar a todos. Isso faz parte da iniciativa do nosso projeto, que é a Principles Academy, e o início de um novo treinamento que a gente está trazendo para o mercado. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença do Augusto. Esse bate-papo foi exatamente o que nós esperávamos, de qualidade, de informação, e é um assunto muito gostoso, né, Aldute? Né, Dot? E que Sim, sim, a com gente certeza. pode tem assunto aí para algumas horas, dias e meses, na verdade, não É só para verdade, uma é hora. verdade. Mas muito obrigado Uhum. mesmo por ter aceitado. E assim que o conteúdo estiver disponível no YouTube, a gente também passa para você também compartilhar aí com a tua audiência. Tá Tá legal, bom? então. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite e desejo sucesso a todos, gente. Muito Uma boa obrigado. noite. Um Boa abraço. Tchau, noite. tchau. Outra. Tchau, tchau.